Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes de pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube, agradeço a força, agradeço a moral. Falar aqui da minha parceria com a Shopee, Mercado Livre e a Netshoes. O link fica aqui, ó, na descrição. Você vai estar lá, produtos, clicou, vai estar lá os links. Você entrou para fazer compra na Shopee, no Mercado Livre ou na Netshoes. Essa semana, se for fazer compra, lembra para o seu trabalho, para casa, sua esposa ou para presentear alguém. Tá chegando aí, daqui a pouco comprar material escolar, né? De repente você vai comprar, já adiantar a compra de material escolar em um desses sites aí. Lembra de dar uma força aqui pro canal Vascaíno do Cerrado, tá? Você entrou no meu link, tudo que você comprar lá em 24 horas conta como venda pro canal. Então eu bato meta de venda, ganho comissão, você me ajuda aí, você patrocina o canal Vascaíno do Cerrado. Eu lembrei de uma coisa, viu? Vou dar uma olhada em kit material de escola, material escolar para comprar para os meus filhos, já começar a ver, porque aí eu já tenho uma semana ou duas para chegar, já fica já alinhado, né? E lá é mais barato, acho que na Shopee deve ter. Beleza? E é isso, vamos falar de Vasco, vamos trocar uma ideia? Tem meus produtos na lojinha também, você vai ver, depois no final do vídeo eu falo de algum deles. Olha, o Vasco empatou em 0x0 com o Nova Iguaçu ontem, ficou escancarado que a gente não tem elenco, né? E aí até alivia as críticas com relação ao Fernando Diniz, que eu vejo muita gente detonando o Fernando Diniz em jogos que o time titular às vezes não encaixa, não vai bem, e que fica todo mundo xingando o Diniz porque não mexe logo, não muda logo. Aí você entende, eu acho que você se coloca um pouquinho na situação do Fernando Diniz, né? O Vasco tem um time titular, né, ajustado ali, tem um bom time titular. Quando tem que olhar para o banco de reserva e olhar Matheus França, Hugo Moura, quem mais? Lucas Freitas. Cara, quando tem que olhar para o banco de reserva, David, as soluções elas são tristes. Então, por isso que às vezes o Fernando Diniz acaba não mudando, não mexendo no time, mantendo o Coutinho cansado, o Nuno Moreira cansado, vai mantendo o time do jeito que tá, e a gente xinga, às vezes critica, e aí ontem ficou escancarado o motivo pelo qual o Fernando Diniz não é muito fã de usar o banco de reserva, né? São jogadores muito limitados, a gente agora torce para que o JP que voltou acabe sendo uma opção para o meio de campo, ele junto com o Rojas, que eu acho que entrou bem, tá? Vamos ver esse zagueiro que chegou ontem, que errou alguns passes no primeiro tempo. Eu vejo muita gente detonando o cara. Eu vou esperar, porque assim, não significa dizer que eu vou ter paciência e esperar, que eu tô achando que ele vai ser um ótimo, excelente contratação, um ótimo jogador para o Vasco. Eu não vou julgar, porque assim, jovem, nervoso, jogando a primeira vez em São Januário, com um time totalmente desconfigurado, né? Principalmente no primeiro tempo, com Matheus França no meio de campo, ninguém merece, né? Hugo Moura, como eu falei, né? Esse time escalado pelo Fernando Diniz, então eu não vou jogar pedra no moleque agora, vamos esperar para ver se ele tem potencial mesmo, que ele não pode errar os passes de saída de bola, como errou ontem em um jogo contra o Flamengo, por exemplo. Foi assim que o Capasso chegou, já falhando contra o Flamengo e tomando um gol, que ele acabou arrebentando com a estadia dele no Vasco da Gama. Então, assim, a gente precisa muito de jogadores para o elenco, de reforçar, né, principalmente a questão de opção para entrar em campo. E aí eu vou trazer algumas negociações com relação ao mercado da bola. A primeira com relação ao Brenner, né? O jornalista André Hernan, ele trouxe uma informação de que travaram as negociações entre Vasco, nem Vasco e Udinese, tá? Que o Vasco e a Udinese já tem um acerto já para a saída do Brenner, atacante, que chega aí para reforçar o Vasco 2026. O negócio é o Vasco e o Brenner. Parece que há uma divergência com relação à questão salarial. E aí,
Isso não deve atrapalhar a negociação, tá? Ele deve desembarcar no Rio para ser jogador do Vasco, mas vai atrasar a chegada do jogador. Já era para ele ter ido para o Rio de Janeiro, ele não foi por causa desse impasse com relação ao salário. Essa é uma das situações ou das negociações do Vasco em andamento que eu ia trazer para vocês. A outra foi trazida pelo Vene Casagrande. Lembra que o Vene Casagrande confirmou o encaminhamento do acerto entre Vasco e Vitória, para o Vitória ter o David, que o Vitória ia ter 50% dos direitos de jogador, o Vasco ia ficar com 50% dos direitos, e aí o negócio melou. O Vitória desistiu da contratação do David e o motivo é bizarro, tá? Foi o Vene Casagrande que trouxe essa informação. O Vitória, para revidar uma recusa do Vasco, porque o Vitória queria a contratação do zagueiro Lucas Freitas por empréstimo. O Vasco não aceitou liberar o jogador e o Vitória, para revidar essa negativa do Vasco, desistiu de contratar o David. Tipo assim, você não vai me liberar o zagueiro? Então eu não vou contratar o David. Olha a punição, né? Então vai ficar o David e vai ficar o Lucas Freitas. Para quem tava achando ruim que tá liberando jogador de graça, o David vai ficar e o Vasco não liberou o Lucas Freitas de graça. Sei que isso vai gerar polêmica, vai ter divergência aqui nos comentários, vai ter aquela galera que vai dizer que era para ter liberado os dois, vai ter outros que vão falar, não, deixa os caras aí, é melhor do que a gente que não sabe se vai chegar reforços. Então, é isso que aconteceu. O Vitória, em represália à não liberação do Lucas Freitas, não vai contratar o atacante David. O Vasco recusou a primeira oferta do Bournemouth no atacante Ryan, né? E saiu, inclusive, que isso foi até trazido pelo Lucas Pedrosa. Tá? O Vasco está aguardando a sinalização. Foi sinalizado que o Newcastle vai fazer uma proposta pelo Ryan. Então o Vasco decidiu não aceitar a proposta do Bournemouth de 35 milhões de euros, que primeiro saiu que seria 35 milhões com 15 milhões de metas, né, que estariam no contrato, que podia chegar a 50 milhões. Agora já está circulando uma informação que não é isso, que é os 35 milhões, que na verdade seriam 27, 28 milhões, mais 7 ou 8 milhões de meta, e realmente aí não dá para fazer negócio, né? E aí o Vasco resolveu não aceitar essa primeira proposta, dizem que o Bournemouth não vai subir a oferta, e aí o Vasco aguarda agora uma proposta do Newcastle. A ideia é a seguinte: a proposta é boa pro Ryan, seria legal, ia ganhar uns milhões aí, ia resolver a vida dele, ia jogar a Premier League, vai jogar num time que certamente ele ia ser titular, só que a proposta não é boa financeiramente para o Vasco, mas não tem obrigação de liberar. Ele tem um contrato com o Vasco, a multa é 80 milhões de euros. O Vasco só libera se quiser. Se o Vasco liberar o Ryan para uma proposta baixa, o Vasco vai perder financeiramente e vai perder desportivamente, que é o melhor jogador disparado do Vasco da Gama. Você não vai conseguir repor o Ryan. Então deixa o Ryan pra gente jogar o Campeonato Carioca, o início da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e negocia ele na próxima janela. É isso que tem que fazer, né? E aí o Ryan fica, porque tem um contrato, tem uma multa, e ele fica, vai ter mais visibilidade aqui, pode ir para uma Copa do Mundo, pode ser mais valorizado, e aí ser melhor vendido na próxima janela, que é a janela que os clubes europeus costumam investir muito, que é a janela do início de temporada, a janela de verão, tá? Então tá aí informação a respeito da recusa do Vasco. Quem diria, né? O Vasco, que qualquer 10 milhões de euros já tinha liberado o Ryan, no Vasco de uns anos atrás, agora está recusando 35 milhões e dizendo não para um time inglês, mesmo sabendo que essa grana vai ajudar muito o Vasco, né, na temporada 2026, ou Vasco para a sequência dos próximos anos. Agora, para finalizar o vídeo, a polêmica aí do Flamengo com o time sub-20. O Vasco joga contra o Flamengo na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, é a terceira rodada, apesar do Flamengo vai fazer o quarto jogo, que ele antecipou um jogo contra a Portuguesa, tá? A quinta rodada. Então, assim, primeiro eu vou falar sobre punição. Tem gente falando, pô, mas não existe ali uma punição para os times que jogarem com time reserva ou sub-20 depois da terceira rodada? Existe. A punição ela é financeira e o Flamengo tá cagando e andando para essa punição. Porque é a seguinte, time que... no arbitral foi decidido que até a terceira rodada você pode usar os reservas ou o sub-20. Até a terceira rodada, que será na quarta-feira.
Passou da terceira rodada, quem colocar time alternativo em campo vai sofrer uma punição. Qual que é a punição? A grana de cota de televisão, no caso do Flamengo, 10 milhões, no caso de Vasco, Botafogo, Fluminense, 6,6 milhões, não vai ser paga. Então você já perde essa grana. E a grana de premiação também não vai ser paga. Qual que é a grana de premiação do Campeonato Carioca depois de 5 anos de campeonato sem pagar premiação? Chega para se ganhar a semifinal, ganha 5 milhões, se ganhar o título, ganha 10 milhões. Então, se acaso o time que não entrar com o time força máxima a partir da quarta rodada vai deixar de ganhar a cota e vai deixar de ganhar essa premiação se for campeão, tá? Então tá aí, se passar da semifinal ou for campeão, não ganha prêmio de participação ou a premiação do Campeonato Carioca. Essa é a punição. Então o Flamengo, ele estava andando para essa punição e o planejamento do Flamengo era jogar os 6 jogos da primeira fase com o time sub-20. Não ia mexer no time profissional, que ia só entrar, acho que no jogo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro ou no jogo contra o Corinthians aqui em Brasília, nessa Supercopa aí dos Campeões. Era esse o planejamento do Flamengo. Só que tendo em vista que o sub-20 vem de 2 derrotas e 1 empate, a pancada contra o Volta Redonda de 3-0, o Flamengo, saiu agora há pouco no GE, saiu hoje de manhã, o Flamengo vai mudar o planejamento. O Flamengo vai botar jogadores profissionais para jogar mesclado com o sub-20 contra o Vasco na quarta-feira. Ainda não está definido quais jogadores vão ser utilizados, mas a ideia, ou o que está saindo, é que o Flamengo deve usar jogadores que não são titulares, jogadores do time reserva. Eles têm um bom elenco, né? Por exemplo, Cebolinha é reserva do time do Flamengo. Então, o Flamengo deve mesclar alguns jogadores do time reserva junto com o sub-20 para jogar com o Vasco na quarta-feira. É isso aí que deve acontecer. E se o Flamengo perder, vai manter, né, jogadores mesclados com o time profissional para encarar o Fluminense também. Eles precisam pontuar. A matéria do GE, é clara, tá aqui, eu vou botar aqui para você ver. Com medo de rebaixamento, o Flamengo deve usar jogadores do tipo do elenco profissional, tá? Então tá aí, comenta, curte, se inscreve no canal, não esquece de dar aquela moral. Meu suplemento não tá aqui, né? Compra lá na lojinha, você já conhece os produtos, tá aí a lojinha do Vascaíno do Cerrado aqui na descrição do vídeo, beleza? Curte, comenta, uma semana abençoada para todos vocês, fiquem com Deus e saudações vascaínas.